Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 4 a 8. Nicodemos disse-lhe: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e renascer? Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, que quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: é preciso que vós nasçais de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Comentário João 3, de 4 a 8, São João Crisóstomo. Tanto que Nicodemos veio ter com Jesus, não discernia-lhe senão a humanidade. Logo, porém, que entrou a ouvir de Nosso Senhor aquelas verdades que se sobrelevam à inteligência humana, esforçava-se para subir à altura daqueles alteados ensinamentos, ainda embora apartado da fé, por onde propõe-lhe aquela objeção, a ver se Jesus explicava-se mais claramente. O renascer e o reino dos céus, duas noções inauditas e desconhecidas dos judeus, porém puseram-no abismado. Nicodemos apega-se à primeira dessas dificuldades, a que, de fato, o mais espantava. Nicodemos disse-lhe: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e renascer? Chamas-lhe mestre e reconheces que vem de Deus. O que ele te ensina, porém, recusas-te a acolher e te pões a perguntar causando confusão. Com efeito, o buscar a razão das coisas é próprio daqueles cuja fé ainda é fraca, e muitos foram os buscadores que se apartaram da fé ao indagarem: como pôde Deus encarnar e, mais ainda, permanecer o mesmo? Observa, pois, quão ridículo o homem que se fia da própria razão para lidar com as coisas do Espírito. Percebendo que Nicodemos não haveria de elevar o entendimento para além da noção de geração carnal, explica-lhe Nosso Senhor o modo de nascimento espiritual. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Se, porém, alguém perguntar como há de o homem nascer da água, replico: como nasceu Adão da terra? No princípio, o elemento terra foi tomado como substância do homem, que foi plasmado pela virtude do Criador. Do mesmo modo, aqui, a substância é a água, mas o novo nascimento é obra do Espírito da graça. Então, Deus entregou ao homem o paraíso terrestre, para que ali vivesse. A nós agora abre-nos o céu. Mas por que a água se faz necessária para que se receba o Espírito Santo? É que a água simboliza as operações divinas, a saber, o sepultamento, a mortificação, a ressurreição e a vida. Com efeito, quando submergirmos a cabeça na água, como em sepulcro, o homem velho é sepultado e, submerso, oculta-se. Logo dali emerge o homem novo. Que isto sirva para te ensinar que o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo preenche todas as coisas e que Jesus Cristo esperou 3 dias para ressuscitar. O útero está para o feto como a água para o fiel, porque nesta ele toma forma e figura. O desenvolver no útero requer certo espaço de tempo. Na água, porém, tudo sucede de um só golpe. Com efeito, os corpos, de sua natural
de seu natural alcança a perfeição própria progressivamente. Não assim, porém, as naturezas espirituais, perfeitas desde o nascimento. Desde o dia em que Nosso Senhor emergiu do Jordão, a água passou a produzir, para além dos répteis de almas viventes, almas espirituais e racionais. Não busques, portanto, o que é dos sentidos, nem cuide que o espírito possa gerar a carne. A carne de Nosso Senhor procede não apenas do espírito, mas também da carne. Todavia, o que nasceu do espírito é espiritual, e não se trata aqui do nascimento segundo a substância, senão segundo a honra e a graça. Se tal foi o nascimento do Filho de Deus, em que haverá de se avantajar sobre os demais que nasceram do mesmo tipo de nascimento, talvez fosse inferior ao Espírito que o gerou. No que diferem essas ideias das doutrinas dos judeus? É de notar a dignidade do mesmo Espírito Santo, que parece cumprir as obras de Deus. Com efeito, mais acima disso, o evangelista, que os filhos de Deus nasceram de Deus, João 1,13. Aqui, porém, vai dito que é o Espírito Santo que os engendra. Nosso Senhor percebe que essas palavras, o que nasceu do Espírito é Espírito, conturba novamente a alma de Nicodemos. E tensionando se fazer entender, toma novo exemplo às coisas sensíveis. Não te maravilhes de eu te dizer, é preciso que vós nasçais de novo. Nisto fica manifesta a perturbação que ia no espírito de Nicodemos. O objeto da comparação não pertence precisamente ao grosseiro dos corpos. Também não foi tomado à natureza incorpórea. O termo de comparação é o vento. O vento sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Eis a explicação dessas palavras. Nada pode deter o vento. Ele se move para onde quer. Com mais força ainda, a ação do Espírito não pode ser entravada nem pelas leis da natureza, nem pelos limites impostos ao nascimento da carne, nem por obstáculos semelhantes. Que se trata do vento, fica claro pelas palavras que se seguem. E tu ouves a sua voz, ou seja, o seu ruído. Com efeito, nosso Salvador não falaria nesses termos a um infiel, que desconhece a ação do Espírito Santo. E o diz, isto é, que o vento sopra onde quer, não porque o vento possa se autodeterminar, mas porque segue o impulso que recebeu da natureza, e porque sua força não é entravada por nenhum obstáculo. Mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Isto é, se tu não logras sequer conhecer o caminho do vento, mesmo tendo-lhe ouvido o ruído e sentindo-lhe o toque, como haverias de penetrar nas operações do Espírito de Deus? Acresce Nosso Senhor. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 9 a 12. Nicodemos disse-lhe: Como se pode isto fazer? Jesus respondeu: Tu és mestre em Israel e não sabes destas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não recebeis o nosso testemunho. Se quando vos falo das coisas terrenas não me acreditais, como me acreditareis se vos falar das celestes? Palavra da salvação. Comentário João 3, de 9 a 12. São João Crisóstomo. Como ainda achava-se preso à vileza judaica, apesar da comparação esclarecedora de Nosso Senhor, continua a inquiri-lo, pelo que lhe responde severamente. Jesus respondeu: Tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas?
De fato, nosso Senhor não o acusa de malicioso, senão que lhe reprocha a ignorância e a estupidez. Indagarão alguns: que há de semelhante entre esse renascer a que alude Jesus Cristo e as crenças dos judeus? Isto, a formação do primeiro homem e a da mulher a partir da costela de Adão. As mulheres estéreis a tornarem-se mães, os milagres operados por meio da água. Eliseu a sacar o ferro do rio, os judeus atravessando o mar vermelho a pé enxuto, Naamã, o sírio, purificado nas águas do rio Jordão. Todos esses episódios simbolizam este nascer do Espírito e o purificar da alma. Assim também os oráculos proféticos dão testemunho, bem que tacitamente, do modo como se cumpre esse nascimento. Por exemplo, quando falam deste teor: renova-se como a da água a tua juventude. Salmo 103, 5. E bem-aventurado aquele cuja iniquidade foi perdoada. Salmo 32, 1. Com efeito, este nascimento figurou o mesmo Isaque. Recordando a Nicodemos, portanto, todas essas coisas, dirige-lhe nosso Senhor o discurso nesses termos: Tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? E dando nova prova de tudo quanto dissera, e de boa mente condescendendo com a fraqueza dele, torna: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não recebeis o nosso testemunho. Ora, consideramos a visão o mais confiável dos cinco sentidos, e quando desejamos convencer alguém da existência de algo, dizemos que vimos-lo com os próprios olhos. Por isso, nosso Senhor, falando-lhe numa linguagem humana, não assevera que viu com os olhos da carne. Com efeito, está claro que o Salvador refere-se aqui a um conhecimento certíssimo, para além de toda dúvida. Quando, pois, diz sabemos, a rigor está a falar apenas de si próprio. E assim discursa não porque estivesse turbado, senão para lhe mostrar a mansidão. Com isso, nos ensina que quando estivermos a falar com outrem, sem, contudo, lograrmos convencê-lo, não nos devemos entristecer, nem incomodar, senão buscar uma credibilidade, acrescentada então com serenidade no espírito e brandura no falar. Não poucas vezes, Jesus, a ponto de revelar verdades sublimes, parece se retrair à conta da fraqueza de seus ouvintes. De fato, não se eleva apressadamente às verdades dignas de sua grandeza, mas se põe a falar de coisas mais adequadas à disposição dos espíritos. Se quando vos falo das coisas terrenas não me acreditais, como me acreditareis se vos falar das celestes? Ou não te admires de que nosso Senhor tenha o batismo em conta de coisa terrena? De fato, o é, porque, sendo ministrado na terra, e comparado àquele maravilhoso nascer do Filho a partir da substância do Pai, o nascimento espiritual pela graça é de fato coisa terrestre. É de razão, pois, que nosso Senhor não tenha dito: não compreendeis, mas não me acreditais, pois quando um homem não logra aprender certas verdades, é havido por louco ou ignorante. Quando, porém, é o caso que renega de assentir à verdade, não se trata mais de loucura, senão de incredulidade culpável. Essas verdades revelava-as nosso Senhor quando ainda as não acreditavam, porquanto haveriam de sê-lo posteriormente. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Ninguém subiu ao céu,
senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Palavra da salvação. Comentário João 3,13. Santo Agostinho. Exposta que foi a imperícia de Nicodemos, que só ia alevantar-se sobre os demais à força do seu magistério, e repreendida nele a incredulidade de todos os semelhantes seus, respondeu nosso Senhor que, malgrada a falta de fé de alguns, ainda assim há quem o creia, e à pergunta: como se pode fazer isto? Replicou: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como a dizer que o sentido da geração espiritual é tornar os homens de terrestres que eram em celestes, coisa que não alcançam senão vierem a ser membros do seu corpo, de maneira que aquele que subiu se faça um com o que desceu, isto é, que nosso Senhor pense o próprio corpo ou igreja como se pensa a si mesmo. Ainda que o Filho do homem tenha sido engendrado na terra, ele não julgou indigno de sua divindade, a qual, permanecendo no céu, desceu à terra, o tomar o nome de Filho do homem. E, do mesmo modo, muito dignificou sua humanidade ao assumir o nome de Filho de Deus, pois que a unidade de pessoas que há entre suas duas naturezas implica que não haja senão um único Cristo, o qual, enquanto Filho de Deus, fez-se visível na terra, e enquanto Filho do homem, permanecia nos céus. A fé, nos mais incríveis mistérios, prepara a crença nas verdades menos difíceis, porque se a natureza divina, tão afastada de nós, pôde assumir em nosso benefício a natureza humana, por maneira que formasse uma só pessoa, tanto mais fácil será crer na unidade entre os homens santificados e Cristo feito homem. E se aqueles sobem por meio de sua graça, não se pode concluir que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu? Acaso te admiras de que ele estava no mesmo tempo no céu e na terra? Pois esse mesmo dom concedeu-o a seus discípulos. Paulo, com efeito, escreveu: nós, porém, somos cidadãos do céu. Filipenses 3,20. Se, pois, ele, sendo homem e andando na terra, ainda assim entretinha-se nos céus, acaso o mesmo Deus do céu e da terra não poderia, a uma, estar no céu e na terra? Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 14 a 15. E como Moisés levantou no deserto a serpente, assim também importa que seja levantado o Filho do homem, a fim de que todo o que crê nele tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Comentário João 3, de 14 a 15. Santo Agostinho. E de fato, muitos foram os israelitas que morreram no deserto, vítimas do ataque de serpentes. Por isso Moisés, obedecendo a uma divina injunção, alevantou a serpente de bronze, para que se curassem quantos a contemplassem. Ora, esta serpente erguida é símbolo da morte de Jesus Cristo, como se a causa do mal se demudasse em imagem da cura. Com efeito, a morte entrou no mundo através da serpente quando ela persuadiu o homem a pecar. Ora, nosso Senhor não carrega na carne o veneno da serpente, senão somente a morte. Assim, sua carne, que guardava apenas semelhança com o pecado, embora apartada da culpa, foi punida porque destruísse na carne o pecado, a pena e a culpa. Assim como os homens de então achavam, no contemplar a serpente levantada no deserto, antídoto contra o veneno, assim aquele que, à força da fé e do batismo,
conforma-se como em figura à morte de Jesus Cristo. Esse liberta-se, por um lado, do pecado através da justificação, por outro lado, da morte pela ressurreição, a fim de que todo o que crê nele tenha a vida eterna. Dito isto, se os pequeninos acham-se livres do veneno da serpente, que proveito lhes traria o conformar-se à morte do Cristo por meio do batismo? Vai diferença entre o símbolo e a própria coisa. Aqueles eram salvos da morte para que continuassem a viver no tempo, estes, porém, para que tenham vida eterna.